Este projeto é para o Prêmio Cultural da Lei Aldir Blanc 2021. Em vez de trabalhar pintura, porcelana, bordados, que é outras habilidades que eu desenvolvo, eu preferi criar uma coisa nova que pudesse usar para arte, educação e cultura. Então vamos lá. As fábricas têm muito material descartado, muito material, especialmente os MDF nas fábricas de móveis. Então, está disponível, não custa nada. Resolvi então fazer um projeto que serve para essas múltiplas utilidades. Deixo aqui, por exemplo, nós podemos fazer construções, moradias, utilizando os MDFs. Eles são descartes, não são reaproveitamento, que nunca foram utilizados, e são em grande volume e podem ser usados desde o desenvolvimento das habilidades motoras das crianças pequenas, como a percepção, a formação de conceitos para as crianças muito pequenas, né? Pode-se estudar a forma, o cheiro, a cor, a textura. Nós temos várias texturas aqui. A ideia é formar construções arquitetônicas que podem ser formadas cidades, podem ser montadas edifícios, mas em princípio com as crianças bem pequenas a gente pode trabalhar formato, cor, textura, empilhar, desempilhar, construir, desconstruir. Veja aqui, nós vamos montar então uma casa, certo? Foi a minha escolha agora, nesse momento, foi a minha escolha. Vamos ver? A única coisa que eu preciso é recolher dos lugares onde estão depositadas, são lixo, que hoje se chama de lixo útil, às vezes é útil, às vezes não. Ele se decompõe muito fácil, né? Então veja, nós podemos utilizar os MDFs para fazer montagens arquitetônicas. E nessas montagens se pode ensinar planta baixa, planta alta, noções de estrutura, dimensões, medidas, espaço interno, espaço externo, espaço urbano. Você pode trabalhar uma série de conceitos que são extremamente úteis para o desenvolvimento da criançada. Então, nos materiais descartáveis, que estão em abundância na natureza, deixados pelas indústrias de móveis, e outros materiais descartáveis que existem por aí, são úteis para a arte, para a cultura e para a educação. Neste caso aqui, extremamente úteis, porque eles têm formatos diferentes, cores diferentes, texturas diferentes, que as crianças podem aprender a criar suas próprias noções, montar, desmontar, construir, desconstruir, calcular, contar a história do desmatamento, contar a história da evolução humana, da produção econômica, o que se produz com esse material, como é que qual é a composição do material, aonde se encontra na natureza, como é que se faz o processo. Se pode estudar figuras geométricas, eles são em geral geométricos, né? Você pode trabalhar todas as dimensões, espaço interno, espaço externo geograficamente, o espaço físico pluridimensional, que é pouco explorado na escola. Você pode fazer cálculos, os cálculos que se faz na escola utilizando a régua. As crianças da terceira série, por exemplo, podem aprender as medidas e trabalhar, fazer um cálculo das medidas do espaço aqui, como é que se pode distribuir, a divisão dos espaços internos, quarto, sala, cozinha, as crianças podem montar. E é um trabalho, além de tudo, gratificante, porque é uma construção individual. Nunca vai sair duas casas iguais, porque os materiais são diversificados. Tem tamanhos diferentes, espessuras diferentes. Então é extremamente rico para o uso da arte. Não só para a arte, para a educação. No caso da matemática, o Brasil é um país que está atrasadíssimo no desenvolvimento da matemática com as crianças, no desenvolvimento do pensamento lógico. Então, esse material, além de gratificante, ele é leve, não machuca, né? As crianças podem trabalhar. Ele já vem pronto, observe, já vem cortado. O máximo que eu posso fazer é lixar.
E a própria lixa já vem no material. Eles descartam também as lixas. Então, a criança vai aprender a lixar, deixar o material de acordo, bem acabado, limpinho, né? Então, aqui nós temos o nosso primeiro projeto. Já começamos um pouquinho antes, mas vamos continuar aqui. Eu vou fazer uma casa, né? Vou construir aqui uma casa, que pode ser de muitos modos, né? Mas essa aqui eu vou fazer assim. Esse suporte, esse espaço, essa planta, essa estrutura, é completamente viável para o uso da arte. Se pode usar instalação, escultura, entalhe, mosaico, marcheteria, texturas e todos os tipos de pintura. As plásticas são completamente aplicáveis sobre o MDF. Então, essa versatilidade auxilia muito nas artes. É um material que tem preço, mas não tem custo. Se encontra descartado por aí. Se pode fazer oficinas, por exemplo, de matemática para fazer os cálculos, se pode fazer oficinas de arquitetura, se pode fazer oficinas de ciências para o estudo da composição desses materiais, se pode estudar perspectiva, né? Se pode estudar volume, peso. Nós temos aqui uma casinha recém-construída. E outra, não precisa, pode-se parafusar, pode-se pregar, mas aqui no caso, como vai lidar com crianças em geral, a gente pode trabalhar com a cola branca, e se quiser impermeabilizar, porque não pode molhar essas partes que não estão cobertas, pode-se usar um verniz à base d'água, que não prejudica ninguém, com uma esponjinha, com um pincel, com um paninho, se pode impermeabilizar. Olha, podemos fazer casas menores, do tipo econômico, né? Que são de acesso para todo mundo. Esse compensado é feito de serragem, uma navalha com cola prensado. Ele incha, ele infla quando umedecido. Então, você pode trabalhar o que se quer dele. Essa possibilidade auxilia muito nas artes. Outra, só precisa de um projeto e um pequeno experimento. Tem todas as cores, tem esse adesivo, essa textura sobre o MDF, e tem um MDF puro, que pode ser ralado, que pode ser decomposto, que pode ser... então, é extremamente versátil para o uso dessas coisas. E é acessível a todo mundo. Como é que se entende o conceito de bem-estar, o conceito de evolução, né? Como é que as pessoas entendem isso? As pessoas tendem a supervalorizar as em detrimento de outras. Olha, aqui, esse aqui tem, por exemplo, tem um plástico protetor. Por que eles precisam usar um plástico protetor, né? Qual é o destino que se dá ao plástico? Que cuidado deve se ter com a natureza? Então, a questão ecológica e também a questão da formação pessoal dos conceitos, das percepções, das noções, especialmente a formação de conceitos mais avançados, não ficar sempre naquele mesmo... Esse projeto permite você rever a história, por exemplo. Por que é que usamos o MDF hoje? Quando é que surgiu essa necessidade? Estudar uma história econômica, da evolução econômica, para verificar como é que se deu esse processo. Pode-se estudar a composição química do MDF, de onde é que ele vem, como é que é produzido, como é que é, né? Esses estudos todos. Você pode fazer exposições arquitetônicas com as casas mais variadas, de mais variados estilos. Você pode usar desde criança até a juventude, até os idosos. São trabalhos gratificantes, você vê o processo, você constrói. Você pode estudar perspectiva, ângulo, que são muito problemáticos no ensino da matemática. E aí é completamente visível, palpável. A matemática se torna algo concreto, já que se fala muito em um aprendizado concreto, né? Entender melhor a realidade, compreender como as coisas acontecem. Então, além de tudo, você pode também estudar a história da arte.
estudar as plásticas todas. Como é que se pode trabalhar, por exemplo, o entalhe no MDF? Ele tanto é entalhável com essa textura que tem sobre ele, que lhe dá cor, como é nele puro, sem essa película. Ele pode ser acrescido, ele pode ser umedecido e ele cresce. Então, você pode trabalhar escultura em entalhes. É um trabalho extremamente delicioso de se trabalhar. Muito útil tanto para a revisão dos conceitos de sustentabilidade, de reflorestamento, de responsabilidade contra a natureza, né? Até estudar, por exemplo, os processos de descartes, de abandono desses materiais na natureza. Você pode estudar a duração de um material desse na natureza. Então, isso permite revisão de conceitos, conhecimento da história, o desenvolvimento extremo das habilidades, porque ele serve para tudo que é coisa, pode ser inclusive ralado. Estrutura, uma casa mais popular. Aqui nós podemos, então, usar cola quente, mas com as crianças muito pequenas não dá, melhor cola branca. Podemos usar a própria cola da fabricação de móveis, cola noveleira, e usar sempre os verniz para poder impermeabilizar. Mas ele pode ser um brinquedo. Observe que ele pode ser um brinquedo. Você pode transformar isso num brinquedo. Aqui não vai caber a minha bicicleta aqui na garagem, mas pode ser um brinquedo. Pode ter os personagens, né, as pessoas. Olha. Tá? Pode ser também uma casa de campo, né? Uma casa de veraneio. Ele vai dar uma base conceitual de percepção aprofundado do que seja a realidade, do que seja o espaço, especialmente o espaço e a noção de conforto. E isso é um processo educativo. Então, esse projeto Arte, Educação e Cultura, em cima do material de descarte, é de uma utilidade incrível na escola, na comunidade, para o desenvolvimento de tantas habilidades que é impossível e incontáveis aqui. Esse é o nosso projeto. Tem múltiplos modelos, todos feitos. São produções rápidas, todos feitos, pode ser feito prédios difíceis, mas daí exige um pouco mais de tempo para colar e colas mais adequadas para esse tipo de coisa. Então, tem vários modelos, inclusive pode ser presentes de Natal. Aqui nós temos um presépio, né? Uma fabricação um presépio mais contemporâneo. Usamos as formas e, veja, é um material que já está acabado, está cortado, tem cor, tem forma, tem tamanho. Você pode simplesmente adequar e criar uma visão de beleza, de criatividade fantástica. É isso.